Olá, boa noite, colega médico, boa noite, colega médica. Estamos aqui em mais uma série de aquecimento para o Eu Médico Legista, que vai acontecer no dia 18 de abril, às 20 horas. E o link para você participar desse evento está aqui na bio do nosso Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Será uma aula exclusiva de médicos para médicos, onde nós vamos conversar como você ser aprovado em qualquer concurso para médico legista por todo o Brasil e garantir a estabilidade de uma carreira policial para médico e também direito à aposentadoria especial, um outro benefício que o médico legista pode ter, podendo se aposentar com 25 anos de tempo de contribuição, além de outras regras. Isto, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar, ou que não sabe por onde começar, nós vamos te mostrar esse caminho. Então, se inscreve lá, tem um link na nossa bio do nosso Instagram, também tem lá no nosso site, você pode entrar no medpericia.com.br, mas por aqui pelo Instagram é mais fácil. E aí, nós vamos ter esse evento dia 18, põe aí na agenda, 18 de abril às 20 horas, põe um lembretezinho para participar, tirar todas as suas dúvidas sobre como ser aprovado no concurso para médico legista em qualquer estado do Brasil e no Distrito Federal. Esse ano, 2024, uma grande janela de oportunidade. Estamos com previsão de 5 a 7 concursos públicos. Notícia quentíssima hoje, que vai ser publicado o edital do concurso para médico legista do estado de Goiás depois de 10 anos. Então, fizemos até uma live hoje à tarde sobre isso, assim que a notícia saiu. Então é o momento, você que quer ser médico legista, sonha em ter essa estabilidade, ter uma carreira pública, uma progressão na carreira, todos os benefícios de uma carreira policial, que inclusive é o tema de hoje, dessa nossa live de aquecimento, onde nós vamos conversar com minha amiga, uma grande médica legista, a doutora Gabriela Graça. O plano de carreira, os grandes benefícios, os diferenciais de se tornar um médico legista, uma médica legista e ter uma carreira pública de sucesso na medicina. Eu sou João, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Rodrigo. A internet está falhando um pouquinho aí. Agora vai melhorar aqui que eu entrei no 4G. Às vezes quando entra da internet esse horário fica ruim. Vou aproveitar, João, chamar logo a doutora Gabriela Graça, nossa convidada de hoje, que vai compartilhar toda a sua expertise, toda a sua paixão pela medicina legal. É uma das médicas legistas que eu conheço que tem mais paixão pela profissão, que veste realmente a camisa da perícia, né? Ela é presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica da Regional do Rio de Janeiro, especialista em medicina legal e perícia médica, especialista em ortopedia e traumatologia, especialista em medicina do trabalho e médica legista de carreira da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Convidar ela aqui novamente, se ela consegue entrar. E aí hoje nós vamos abordar, deixa eu mandar uma mensagem para ela aqui. Rodrigo, ela tá com a gente aqui. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bom? Tudo em paz. Vou mandar um convite aqui. Ela entrou, que aceite. acho que você não viu ela, né? Mas ela entrou aí. Está entrando e saindo. Talvez esteja com algum problema na internet. Vamos ver se agora vai. Doutora Gabriela Graça, tudo bom? Tudo bem? Já ouvi a minha apresentação, obrigado. Eu que agradeço a participação aqui, o convite, você poder compartilhar com os seguidores aqui do Método G 4.0, sua experiência, mas mais do que isso, sua paixão pela medicina legal, que é o que eu mais gosto de ver nas suas postagens,
você lá como professor de curso de formação, é, com esse sorriso que você está aí, é o sorriso que ele leva lá na sua profissão. E aí é muito bom quando a gente vê um médico, né, que se encontra na medicina, que consegue trabalhar, exercendo essa profissão tão nobre e bonita nossa, com prazer, né, além das suas outras especialidades, da área pericial que você faz, da sua área acadêmica como professora. Eu não disse tudo aqui, foi só um resumo do currículo. Obrigado por participar. Hoje a gente vai conversar sobre essas questões da carreira, né, que terminam sendo um benefício hoje para os médicos nesse cenário tão desafiador que a gente vem passando, né, dessa mudança do mercado. Mas eu queria que você, antes da gente entrar nesse assunto específico, comentasse um pouco como foi sua decisão lá atrás em fazer o concurso, se essa residência de ortopedia tinha sido antes ou veio depois da decisão do concurso. Bom, antes de mais nada, obrigada pelo convite, né? Não só por você me considerar referência nas coisas que você falou, mas como por eu ter a responsabilidade de levar para tantas pessoas, né? Algo assim sobre a minha profissão que eu tanto vivo, e tanto amo. Bom, a minha cronologia foi a seguinte: na faculdade, com os 18, 19 anos mais ou menos, eu queria muito conhecer o IML. E aí eu tinha ido. Aquela época que você define se você quer fazer coisa clínica ou cirúrgica, e eu achava que eu ia ser psiquiatra, alguma coisa assim, bem, né? E aí eu comecei a querer fazer coisa cirúrgica logo cedo. E aí eu fui ver parto, fui pra maternidade. Aí eu tava na maternidade. E aí eu ouvi um dos médicos conversando com os outros, né? Ah, eu estava num assalto num ônibus, e aí eu me escondi porque eu sei muito bem o que fazer, porque eu sou policial. E aí eu falei assim, ué, mas você não é médico? Como é que você é policial e médico? Eu disse, não, mas eu sou médico e eu sou policial, porque eu sou legista. Eu disse, ah, você trabalha no ML, nossa. Aí eu já fiquei maravilhado com a história, né? Primeiro dele ser policial eu já achei sensacional. E depois dele ser legista, eu falei, ah, você me leva um dia lá? Ele, ah, eu vou sair aqui do plantão e vou direto. Você quer ir? Claro. Na época era orelhão discado, isso eu tô falando em 1994, por aí. Aí liguei pra minha casa a cobrar, informei pra minha família que eu não ia voltar, porque eu ia ver alguma coisa de parto de alguém na rua. E cheguei lá no IML, né, numa quinta-feira. E aí, quando eu botei o pé ali, eu falei, gente, esse é meu lugar no mundo. Eu fiquei assim, encantada com tudo que eu vi, né, assim. E comecei a ir sempre lá. Tenho várias histórias para contar desse dia, né? Porque eu conheci logo o técnico de necrópsia e a pessoa que datilografava os laudos na máquina de escrever mesmo. Era um plantão de quinta e eu acompanhei essas pessoas, esses dois profissionais, eu acompanhei eles até a morte deles. Eles morreram na minha época, quando eu era diretora do IML. E eu pude proporcionar um velório, né, na academia de polícia para eles em agradecimento a esse dia que eu nunca vou esquecer lá nos anos 90. Enfim, eu comecei a frequentar o IML e quando eu tive, na época, a matéria de medicina legal era obrigatória, era bastante puxada na minha faculdade, era com o professor Higino, e as provas eram difíceis. E na primeira semana de aula a gente foi visitar o IML. Só que quando a gente chegou lá, era uma quinta-feira, estava todo mundo lá que eu já conhecia. E aí ficou aquilo, né? Você já conhece as pessoas? E eu falei, caramba, agora eu tenho que tirar notas muito boas, né? Porque senão vai ficar até chato eu dizer que eu vivo aqui e não sei nada. Como assim? E aí eu consegui, estudei bastante nessa época, aí eu já tinha uns 20 e poucos anos, 21, 22, e foi isso. Aí eu sempre quis ser ortopedista também, nesse mesmo ano, quando eu tinha uns 19, eu já tinha ortopedia na cabeça, comecei a acompanhar também, e fui ficando, e fiquei certa de que eu queria fazer isso. Bom, aí eu me formei. Nessa época, o professor Egino falava assim pra mim: Ah, você gosta tanto, né? Você vem aqui, você vibra tanto. Ah, minha filha, mas não vai dar pra você ser legista, não, porque a gente não tem médico, não tem ninguém pra trabalhar aqui. Você pode perceber que tem um médico no plantão. Esse concurso tem que abrir agora, já, imediatamente, no máximo ano que vem. E você ainda tá no quarto ano. Vai abrir agora, só vai abrir outro daqui a 10 anos. Então você vai fazer outra especialidade e você vai esquecer dessa sua vocação. Mas olha, demorou tanto para abrir o concurso que eu terminei a faculdade, fiz 3 anos de residência de ortopedia, quando eu era R3 que abriu o concurso. Aí eu fui fazendo um susto, né? Porque afinal de contas eu tava no R3 estudando da prova das bots, que é aquele desespero, aprendendo a operar. Fui fazer a inscrição no último dia. Naquela época você tinha que tirar foto, ir no banco, pagar uma guia, voltar não sei onde. Era muito diferente de hoje em dia. E fui fazer a prova, né, do susto também. Graças a Deus eu tinha estudado muito na faculdade e deu certo.
Mas eram outros tempos, né? Na verdade, assim, só quem se interessava muito por isso que realmente ia fazer a prova. As pessoas não tinham nem a visão que tem hoje de que, tipo, o mercado da medicina já não é mais tão tranquilo, é bom ter um emprego público. Acho que a visão da época das pessoas que faziam a prova, por mais que alguns buscassem alguma estabilidade, não era exatamente isso, né? Era uma outra vocação. Muito cirurgião geral, muito gineco, muita gente que tinha alguma convivência com coisas da área. E aí foi isso. Aí eu fiz residência na Escola da Polícia Militar, saí direto da PM para Cadepol, então isso para mim foi. A minha convivência com o meio policial se tornou fácil, porque afinal de contas eu estava 3 anos respirando o ar da Polícia Militar e apaixonada por isso, né? Porque eu entrei na residência assim, sem saber onde eu estava pisando. Mas a convivência com os policiais me mostrou coisas que a gente nunca imagina, a gente como cidadão comum nunca imagina. E eu curti muito isso, né? Acho que isso é importante deixar claro, que o médico legista tem que entender que ele é policial, né? A gente está num momento difícil em relação a isso, porque não sei se vocês estão acompanhando coisas que estão acontecendo, né? Informações sobre a perícia da Marielle, e aí pessoas dizendo que que os peritos são pressionados a entregar seus laudos, que os peritos trabalham sob pressão. Cara, desculpa, isso não existe, né? Eu tô há 22 anos na Polícia Civil, nunca na minha vida eu sofri algum tipo de pressão. Uma única vez na minha vida que na perícia judicial que alguém me questionou em alguma coisa que eu me senti um pouco mais acuada, aquelas coisas de advogado querer entrar na sala e você ficar discutindo, ficar um clima tenso. E ponto final. Nunca que alguém me questionou, nunca, de jeito nenhum mesmo. A gente tem uma pressão para cumprir prazo, para entregar laudo, que diferente da esfera da perícia judicial que você está acostumado, a gente está sempre pedindo prorrogação, prorrogação, prorrogação. Na área criminal, você também pode fazer isso, só que são 10 dias prorrogáveis por mais 10. Passou de 20 dias, tem alguns casos que ainda estão em investigação e o seu laudo não vai ser tão importante naquele momento da correria. Mas hoje mesmo, por exemplo, uma delegada me ligou que ela precisa de uma resposta para prender ou não uma pessoa. Então, em várias situações, a gente vai ter que funcionar no tempo deles, né? Importante também o pessoal entender que você, como médico, perito de qualquer área pericial, mas principalmente quando você é perito oficial de algo que envolve a autoridade que está acima de você, por ser subordinado a uma autoridade, você está ali para produzir um laudo para a autoridade. Isso vai servir para prender e soltar pessoas. É para eles o seu serviço, não é para o periciado, não é para a família que morreu e que é o atestado de óbito, não é para a pessoa que apanhou e você está documentando ali, não é com ela o seu vínculo. Às vezes você fica muito penalizado de ver a pessoa toda espancada, né? Você se sente até de certa forma ajudando, mas o seu papel não é esse. Se ela está dizendo que ela foi espancada e os sinais são de outra coisa também diferente, você do seu lado você vai escrever coisas que vão atrapalhar o plano lá daquela pessoa de enganar alguém. Mas assim, então você tem que entender isso, né? Que é diferente. A gente, médico de hospital, é o topo da cadeia alimentar no hospital. A gente manda em todo mundo, né? Na enfermagem, no maqueiro, no técnico de raio-x, a gente as pessoas estão sempre vindo a nós, né? Para nos servir, para a gente poder prestar o nosso serviço para salvar a vida de alguém, para tratar alguém, né? E no ambiente policial é o contrário. Você está ali para servir a autoridade que está acima de você. Então é importante também ter essa cabeça, né? Para quem não curte esse ambiente, não é igual o militarismo que tem as patentes e tudo mais, é diferente, é outra relação. É suave, é tranquilo. Né? Você se sente até útil quando alguém tá te pedindo, né, isso. Quando o delegado me liga e me pede um laudo de urgência, porque no meu laudo vai prender, soltar alguém, eu fico me sentindo a estrela de uma situação. Né? Agora, recentemente, para dar alguns exemplos, a gente trabalhou num caso de uma moça que morreu num procedimento estético. Supostamente o procedimento não tinha começado e ela supostamente teve uma reação anafilática e não foi nada disso, né? O que ela já tinha um furo de perfurar a gordura, aquelas incisões cirúrgicas. Ela não tinha uma hemorragia de monta que pudesse ter matado ela disso. A gente está lá entre o anestésico, uma arritmia, mas isso tudo aconteceu num ambiente impróprio para uma cirurgia, numa sala de consultório. E aí já começou o problema. A gente confirmando que ela estava sendo operada, já mudou tudo. E a pessoa já foi presa, né, em flagrante, inclusive, né, o médico que estava fazendo isso.
E por aí vem mil outros exemplos, né, de situações em que a gente é muito útil, e isso é muito gratificante. Você não vai ter aquela gratificação do seu paciente, né, de salvar alguém, de ver a pessoa melhorando. É totalmente diferente. A sua gratificação é outra. É ver um bandido ser preso. A turma nova que entrou agora, uma das meninas que entrou, foi minha aluna desde o curso preparatório, foi minha aluna da Cadepol, agora ela é minha colega. Olha que beleza. Amanhã a gente trocou o plantão, amanhã eu vou fazer um horário para ela, vai fazer sei lá o que para mim. Então é muito legal. E nos primeiros plantões dela, ela pegou uma criança poliespancada, viva, né? Com sinais de lesões crônicas, com crosta, sem crosta, a criança muito machucada mesmo. E aconteceu isso. O delegado conseguiu a prisão em 48 horas dos pais, dos responsáveis, exatamente pela comprovação do laudo dela, caracterizando inclusive tortura. Tem quesitos nos nossos laudos desse naipe, né? Em que você vai dizer se a pessoa morreu, qual tipo de morte que ela sofreu. E se você qualificar como tortura, a pena do infrator vai ser maior, do acusado, né? Quando ele deixar de ser um acusado para ser, de fato, o preso. Então é muito legal, né? Outra coisa que eu gosto muito, eu gosto muito de pertencer à Polícia Civil. Né? Inclusive, quando começam essas conversas de. Só para quem não entende nada disso, para explicar, né? Em todos os estados do Brasil, os MLs pertencem às polícias civis. Aqui no Rio chama DGPTC. A gente é parte do Departamento Geral de Polícia Técnico-Científica, que chama DGPTC. Apenas na região sul existem os IGP, Institutos Gerais de Polícia, no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eles não são subordinados à polícia. Né? Eles são como se fossem, entre aspas, comparando um órgão separado, como se fosse o INSS, que prestam serviço para o Estado, são estaduais também, e as polícias utilizam os produtos deles, né, os laudos, as perícias que eles fazem, para municiar também as investigações. Em todos os outros estados, não. É totalmente diferente. E a gente faz parte. Eu sou totalmente a favor da gente sempre fazer parte, porque a gente manipula projéteis, vísceras, coisas que a gente chama de cadeia de custódia, né? A prova, o caminho percorrido pela prova. Então é muito importante, no meu ponto de vista, que todos, do meu e da maioria das pessoas, não é à toa que a maioria dos estados do Brasil fazem parte das polícias, que a gente faz parte de uma investigação. Você não deixa de ser um investigador. Você está ali dentro, trabalhando com isso. Então não tem como você não ser da polícia, já que o que você escreve é uma parte de uma investigação. Né? É muito mais fácil, né? Vou fazer questão de falar disso, porque está sendo falado e as pessoas talvez deixem de querer fazer um concurso desses porque estão impressionadas com o que estão ouvindo por aí. O que aconteceu no caso da Marielle, por exemplo, que está super em voga, né? O que a perícia fez ali, inclusive, contribuiu para a prisão de outros policiais, né, que agora entenderam que estão envolvidos. Eu não sei, eu não tenho acesso, a gente não tem acesso a essa continuidade. Mas a gente é tão isento que coisas que a gente produziu ali levaram à prisão de colegas. A gente sempre vai ser, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente é o único IML do país que aplica o protocolo de Istambul para avaliação de torturas em vivos. Tenho muito orgulho de falar isso, que foi algo que eu trouxe na minha direção. São perícias muito demoradas. Em certos casos, a gente fica uma semana avaliando pessoas durante 12 horas de um dia, submetendo elas a estresses que vão trazer reações físicas, né, que podem equiparar a época do que ela sofreu. E com uma certa frequência, o laudo que a gente dá dizendo que a pessoa foi torturada na época tal, porque a gente tem sinais clínicos disso, vão levar a prisões. O último que a gente fez incriminou 4 policiais civis. Né? Teve um que a gente fez que incriminou 7 ou 9, não lembro, militares que participaram de uma suposta tortura na época da intervenção. Né? 2 outros que eu estou lembrando aqui, a gente considerou que não houve o que a pessoa. Não é que não aconteceu o que a pessoa alegou, mas que o tipo de lesão que ela sofreu. Então é muito sério, né? E a gente é completamente isento, totalmente isento. Né? Por mais que eu pessoalmente tenho muitos amigos dentro da corporação, né? Por esse meu jeito que eu estou falando aqui de gostar tanto de pertencer, de conviver com outros policiais, de fazer parte das equipes esportivas, etc. Mas não tem absolutamente nada a ver, a gente é completamente isento. E como eu estou falando aqui já há um tempão, é muita responsabilidade o que a gente escreve, né? E é eterno. Você escreveu ali, vai ficar para sempre ali.
Então é isso. Eu sou muito satisfeita de estar ali. É, sobre algumas. Vocês querendo interromper me perguntando, tá, gente? Vai falando, porque eu vou criar uma metralhadora aqui contando histórias sem parar. Sobre o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente trabalha. Todo mundo vai pensar logo em gente morta, né? Normal. Então a gente trabalha no necrotério, né? A gente trabalha em regime de plantão, médico legista concursado, trabalha em regime de plantão. Aqui no Rio são 40 horas. Costumam ser 3 plantões de 12, e essa complementaçãozinha da carga horária é para fazer laudos. Esses plantões de 12 são divididos entre o que a gente chama de clínica médica, que é trabalhar com vivos, ou seja, exames de corpo de delito, e o necrotério. O meu cargo atual é diretor de clínica e necrópsia, ou seja, eu fico abaixo do vice-diretor, né, coordenando coisas, não só de logística, trabalho também normal em plantão, coordenando coisas de logísticas e supervisionando certas coisas, laudos que precisam ser concluídos, a gente pede exames que às vezes o laudo volta e tal. Bom, então, na clínica médica, o que a gente faz? Exames de corpo de delito, de lesões corporais, que envolvem agressões de todos os tipos, acidentes que levaram a lesões físicas e precisam ser avaliadas, questões relacionadas à violência doméstica. Às vezes as mulheres chegam escoltadas porque houve uma situação de flagrante. Lembrando que os homens também podem sofrer violência doméstica, né? E também podem ser conduzidos se for o caso. Com uma certa frequência, chega um caso de multa-agressão, um casal chega até junto. E às vezes até sai junto também, né? Às vezes eles até se reconciliam lá no nosso saguão depois do nosso exame. Exames de embriaguez, pessoa que é pega na lei seca, por exemplo, ou pessoa que está envolvida num acidente e fica nítido que ela está com alguma alteração neurológica. E o exame de embriaguez não é só para embriaguez alcoólica, embriaguez é para todo tipo de alteração de consciência mediante o uso de alguma substância química. A gente faz um exame clínico neurológico bastante detalhado. A gente tenta colher urina da pessoa, que aí já não é vítima, né? A gente chama todo mundo ali de vítima, mas no caso é o acusado de alguma coisa. Periciado, é melhor falar. Se ela ceder urina, ok, a gente pode pesquisar várias coisas. A gente não colhe sangue de pessoa viva, senão você está fazendo uma lesão corporal na pessoa. A gente não tem enfermeiro, técnico de laboratório para colher sangue de ninguém. O exame é neurológico. Então, se você é a sua fé pública ali que está afirmando que alguém pode ter matado alguém num suposto acidente que, se foi mediante o uso de alguma substância tóxica, se tornou um crime. Que mais? Exames de crimes sexuais, conjunção carnal, outros tipos, né? Atentado ao pudor, como a gente chamava de AVP antigamente, que agora tem outro nome, ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Mas a gente até hoje fala CC-AVP, conjunção carnal e ato outro tipo de ato. Então, o que mais que eu tenho para falar dos exames? Exames de preso, né? Os presos, todos os presos, quando eles adentram no sistema penitenciário, eles têm que passar por um exame de integridade física, que é uma coisa que não era para existir, porque a gente examina a pessoa se é infração não deixar vestígios, conforme lá o Código Penal. Porém, né, na verdade, como o judiciário quer porque quer que o preso seja, vamos dizer assim, escaneado antes de entrar no sistema para estar documentado que ele não tem nenhum tipo de lesão, existem as questões das alegações de violências dos agentes públicos. Então existe isso que a gente tenta que isso não exista, mas existe. Existem os exames de preso. Aqui no Rio, existem os presos que vão direto para a audiência de custódia. Então, tem 3 peritos nossos lotados lá, que fazem os exames de presos lá. E aí o preso vai para a audiência de custódia, volta, o juiz manda examinar de novo. Para fins logísticos, ficou mais fácil a gente ter peritos que só trabalham no presídio. Mas os nossos peritos, de noite ou fora do horário do funcionamento do presídio, que é depois das 5 da tarde, antes das 10, fazem também esses exames. Exames de menor são sempre feitos no IML, nunca na audiência. Então, os nossos períodos têm que estar preparados para isso também. Atualmente é bem confortável. A gente conseguiu, o André, o diretor atual, concluir uma obra que a gente idealizou na minha época de direção. Ele me ajudou, inclusive, a idealizar na época. Em que a gente tem uma sala de exame, que tem as grades, tem um local até para você botar o seu celular e fotografar o preso. A viatura para do lado de fora, os presos entram, não tem contato com a gente. É bem mais seguro, né, do que em muitos momentos que a gente precisava examinar o preso cara a cara. E nem assim eu nunca fui ameaçada por ninguém de nada na minha vida, nem por presos. Já teve caso de preso fugir, já teve caso de o preso ter agredido a perita, tem uma história lá antiga,
mas porque, né, as coisas não foram feitas como tem que ser. Você não pode examinar o preso na frente do agente público que o levou, mas ele pode ficar do lado da sala, do lado de fora, e você pode chamá-lo se você precisar. Supostamente você tem que tirar a algema dele, mas é mais fácil você conversar com ele, né, explicar que você vai, como que você vai fazer o exame. Ele tem que ficar nu, você tem que tirar toda a roupa dele, porque ele pode ter tomado um chute de um agente público, exemplo, de um coturno na nádega, e você, se não tirar a roupa dele, você não vai ver. E se ele tomou um chute nos testículos, que é comum também. Então isso tem, para proteção de todos, dos agentes públicos, do próprio preso e seu, você tem que fazer o exame completo. Senão ele vai falar depois, não, mas o médico só perguntou se estava tudo bem e nem tirou minha roupa. Então você fica refém, né, de não fazer um exame completo se você deixar de fazer. E isso nunca me deu nenhum problema. Eu sempre fiz questão de atendê-los, né, de trabalhar com roupa da polícia, para o preso saber que eu sou polícia, eu sou médico, para ele me respeitar por um lado ou por outro. Sempre me identifiquei, sempre correu tudo muito bem. Uma coisa que eu tô vendo agora, que eu tô muito feliz, é da turma nova que entrou, né, que tá há 2 meses trabalhando já normal. Trabalhar de distintivo, trabalhar com a blusa, com roupa da Polícia Civil, como eu sempre fiz. Nossa, isso me dá uma alegria que você não tem ideia. Porque eu lembro que as pessoas falavam, outros policiais às vezes falavam comigo, você é aquela que trabalha de uniforme? Porque só você que trabalha, os médicos trabalham de jaleco. Mas eu sempre fiz muita questão de dissociar isso, né? Eu não quero que o periciado me veja como o médico que vai ajudá-lo, né? E sim alguém que está ali para prestar um serviço para a justiça. Um outro exame que a gente faz das lesões corporais, que supostamente não tem nada a ver com a gente, mas a gente tem que fazer. Coisas relacionadas a acidentes de trânsito, os DPVATs. O que o DPVAT tem a ver com o IML? Absolutamente nada. Mas, né, enquanto está na fase de investigação, se foi um acidente ou se foi um crime, porque se tinha alguém alcoolizado, se tinha alguém em alta velocidade, se, né, acontecerem outros comemorativos, se torna um crime, não um acidente. Enquanto ainda está nessa fase de investigação e não se sabe o que realmente foi, a autoridade determina que seja feito o exame de corpo de delito. E a maioria esmagadora é um acidente realmente simples. Mas o DPVAT, né, as seguradoras vinculadas, meio que, entre aspas, exigem o laudo do ML, porque para eles é um filtro. Se o perito responde lá que houve debilidade permanente do membro sentido função, aí o DPVAT vai contratar um médico deles para valorar a lesão que houve. A gente não pode valorar. A gente só fala sim ou não, houve debilidade ou não houve. Mas eles vão usar o nosso laudo como um filtro. Não é uma exigência real, porque em vários lugares que não tem ML próxima, a vítima do acidente assina um terminho dizendo não fui o ML porque eu não quis, porque é longe, porque... Então não é uma exigência real, não pode ser uma exigência, mas existe esse hábito. Para eles é muito mais barato eles usarem nosso laudo como triagem e só contratarem médicos para quantificarem quando já está certo que teve uma debilidade. Muito Ele disso cria uma aí depois barreira, vai né? parar na justiça. Exatamente. E aí é aquilo, né? Por que o ML tem que fazer laudo pro DPVAT? Não é nada disso. O ML faz um laudo de lesão corporal. Para que isso é utilizado não é problema nosso. Mas o fato é que a vítima de acidente de trânsito ela já chega dizendo, eu vim aqui fazer laudo pro DPVAT. E quando, na verdade, não é nada disso, né? Então, inclusive, a gente não presta esse serviço para nenhuma seguradora. Mas, enquanto ainda está na fase de investigação, acaba que ainda é nossa obrigação. Se isso fosse resolvido logo, se foi acidente ou crime, aí a gente ficaria desobrigado de fazer. Só que não é assim que funciona. Então eu também não sou da esfera aí, né, que consegue opinar sobre isso. Isso é coisa de cachorro grande, a gente aqui só obedece. Eu atualmente, né, eu estava falando aí da minha, onde que eu tô, qual o setor do ML que eu fico atualmente, eu atualmente trabalho na antropologia forense, que é o setor que faz as identificações dos remanescentes humanos, vulgos restos mortais, né? Eu trabalho com restos mesmo, carbonizados, esquartejados, cadáver em putrefação que já não dá mais para você ter muito entendimento. Supostamente, todos os plantões de todos os locais do estado, quando recebem os cadáveres nesse já muito estado avançado de decomposição, que não tem uma resposta muito boa para dar, mandam para a gente aqui. Eu trabalho como um dentista. Estamos na fartura, somos 2 atualmente. Eu e o Marcos Paulo, que é o dentista. A ortopedia me facilita muito pela minha facilidade aí com os ossos. Mas, assim, durante todo o tempo, o Marcos Paulo trabalhou sozinho, enquanto eu não tinha essa formação, enquanto eu estava na direção do IML também. Depois eu trabalhei sozinha nesse setor, enquanto ele era o vice-diretor, então ele não podia me ajudar em nada. E agora a gente está no momento
farto de ter nós dois lá. Mas eu tenho algumas outras atribuições além, né? Como eu falei para vocês, então também não consigo me dedicar como eu gostaria. Mas é mais uma coisa que as pessoas precisam saber que existe. Quem tiver interesse, quem depois, ao longo do tempo, do seu trajeto dentro da polícia, curtir isso, você tem a chance de fazer uma especialização, como eu fiz, e tentar ir para essa área. A gente também trabalha em grandes eventos, nos jogos, todos os jogos de futebol que acontecem nos estádios daqui, no Maracanã, no Engenhão e nos estádios do Vasco às vezes. Todos os grandes jogos têm o perito legista porque tem um juizado criminal ali dentro. Todos os grandes shows também. Né? Então tem juiz, promotor, defensor, peritos criminais, papiloscopistas, o pessoal criminal que é da droga e dos documentos. Porque tudo que acontece nos grandes eventos acaba sendo julgado lá, para não ter mais uma demanda para o TJ, né? Então, seria isso. A gente faz exame lá de lesões corporais quando tem briga. Não costuma ter, né? É bem tranquilo, na verdade. Eu acabo usufruindo do benefício de poder ir nos jogos e de poder ir um monte de show. Mas às vezes também dá confusões, às vezes homéricas, que você realmente o jogo termina às 10 da noite e você só consegue sair 5 da manhã. Pode ser. Uma outra coisa muito legal que a gente tem muito orgulho de ter hoje em dia aqui é a gente trabalhar nas tragédias de massa, né? Como a gente chama DVI, Disaster Victim Identification. Sempre tem uma tragédia muito grande. A gente atualmente tem um plano de ação que foi desenvolvido na experiência de tragédias em que a gente atuou de forma empírica e a gente foi ganhando know-how aí ao longo dos anos. E hoje em dia a Polícia Civil tem já um roteiro, né, com todas as pessoas que vão atuar em cada fase, não só legistas, mas peritos criminais, patoloscopistas, o pessoal do TI, os técnicos, auxiliares de necrópsia. Hoje em dia está tudo organizado. Espero que a gente demore muito a poder utilizar esse nosso conhecimento, esse nosso grupo, mas o dia que houver uma tragédia, a gente está bem mais preparado do que em outros momentos. Então é isso, né? Nosso dia a dia, ninguém vai nos procurar sem ser por um motivo péssimo, né? Infelizmente, mas eu tenho certeza que as pessoas saem confortadas depois de estarem com a gente. A gente ouve muito isso lá na Sala Lilás, que é o local onde a gente faz os exames de crimes sexuais, que é um local, assim, aconchegante. A gente tem muitos peritos homens, né, ginecologistas ou não, que são extremamente acolhedores. Eu lembrei agora de 2 ginecologistas nossos que fazem exames com perfeição. Existe uma lei recente, desde 2018, que diz que todas as mulheres elas têm que ter uma mulher no plantão para atender mulheres que exijam o atendimento por uma perita mulher. E graças a Deus, hoje, depois de muitos problemas em escala, por a gente não ter mulheres suficientes, com a entrada dos novos peritos, tem sempre uma mulher, em qualquer momento, no IML para atender outra mulher, se for a exigência dela. Sendo que nessa lei, os menores, as menores têm que ser atendidas por outras mulheres. As menores não têm escolha. As maiores de idade, sim. Né? Então, eu tenho certeza que todo mundo sai de lá muito bem atendido. E uma das gratidões que a gente tem aí, né, da nossa atividade é ouvir isso das próprias vítimas. E é isso, dos mortos a gente não ouve nada, mas a gente sabe que a gente está ali para dar voz a eles. Cientificamente falando, né? O nosso trabalho é muito interessante. Para quem não tem a menor ideia também de alguns detalhes da nossa atividade, a gente só faz necrópsia de corpos vítimas de lesões de causas externas. Acidente, homicídio ou suicídio, que seriam as mortes violentas. Supostamente é isso. Né? Pessoas que morrem de causas naturais, até que não identificará a causa, tipo, infartou e ninguém sabe se é infarto ou não. Caiu duro e morreu em casa. Chegou no hospital e morreu no caminho. Chegou no hospital e morreu logo depois. Isso não é nossa atribuição. A gente não faz esses exames. Tá? Os médicos dos hospitais, eles podem atestar como causa determinada, nenhum problema. Se o médico que entende que não tem uma causa determinada quiser uma necrópsia para entender a causa patológica da coisa, qual foi a doença, seria ótimo, mas aí é um serviço de patologia clínica que tem que fazer. Alguns hospitais têm, mas é muito difícil também isso existir aqui no Rio de Janeiro. A gente só trabalha com morte Aqui em violenta. Pernambuco vai tudo pro SVO. Exatamente. Só que aqui não tem SVO. Seria lindo, mas aqui não tem. Em outros estados tem. Aqui tem 2 municípios, Macaé e eu acho que é São João de Meriti. Um da Baixada e Macaé, só. O resto tudo tem que ter outra solução que não seja com a gente. Como é que funcionava antes da pandemia? Era uma grande bagunça e todo mundo mandava pra gente tudo o que queria. A gente trabalhava com 40 corpos por dia. Já foi muito osso aqui pra gente. Com uma certa frequência, um período de plantão para fazer 40 necrópsias. Era bastante cansativo.
Mas felizmente, né, se é que a pandemia teve alguma coisa de bom, na pandemia a gente teve que fazer a resolução 300 do nosso CRM, né, e outras pautas aí da legislação serem cumpridas e não atender corpos de morte natural, que não é nossa atribuição. Só para vocês entenderem, para o corpo chegar na gente, tem que ter uma guia de remoção de cadáver. A guia de remoção, ela faz parte de um procedimento de uma investigação policial. Se a pessoa morreu de edema agudo, de infarto do miocárdio, de pneumonia, de Covid, não tem crime. Então não tem que existir uma guia, um procedimento policial, né? Muito menos uma guia de remoção. Exatamente. Então a pessoa que está na delegacia e faz essa ocorrência, ela está prevaricando, ela está fazendo uma coisa errada, não é para fazer isso. Ela está fazendo parte de uma mentira, né? E o policial, às vezes, ainda mais se for um policial antigão, ele tudo bem, está ajudando, mas está atrapalhando outras famílias que vão ter uma necrópsia corrida de questões importantes, né? Às vezes a gente pega baleado com mais de 20 tiros aqui. E a gente tem que se dedicar a esse tipo de coisa. A gente não tem nada a ver com a Secretaria de Saúde, então a gente não tem essa responsabilidade. Com a pandemia, a gente conseguiu eliminar, na época, zerar. Né? Eventualmente chega um ou outro que não deveriam estar, mas ainda escapam um aqui e outro ali. Mas com a pandemia, imagina se todo mundo que morresse de Covid fosse para o ML. Né? E isso ia acontecer. A gente conseguiu coibir e trabalhar melhor, né, em relação a isso. Ô, Gabi, Bom, gente, não sei. Pergunta aí alguma coisa. não, veja, essa sua explanação foi excelente, porque demonstra, né, e isso você transparece, né, para qualquer pessoa que conversa com você, essa paixão pela profissão, mas a relevância social do médico perito, né, do médico legista, principalmente, que está nessa área criminal. Então, veja quantas coisas que você pode compartilhar com a gente, né, e com os seguidores aqui do Método Legista 4.0, da importância do perito legista. Então, é uma importância social muito grande e que isso termina nos dando um feedback positivo que faz com que a gente vá cada vez mais se apaixonando pela profissão. Eu pelo menos, tenho esse sentimento nesses 3 anos que eu trabalho exclusivamente como perito. É uma coisa bem recompensadora, né? E na área criminal também, as duas colegas que compartilharam também a experiência aqui, doutora Carla e doutora Jéssica, também, e elas estão ainda na Cadepol, mas elas já conseguem transparecer isso nos seus depoimentos com um sorriso. Então isso é muito bonito da gente ver e termina mostrando uma imagem totalmente diferente do que muita gente pensa, né? Em, ó, você é médico legista, necrópsia, enfim, uma relevância social que dá um feedback muito positivo. Queria mandar aqui, compartilhar aqui a mensagem da doutora Leila mandou, né? Que linda, sou muito fã da Gabriela, eu também sou, estou aqui no fã-clube. Queria mandar um abraço aqui para o professor Aldo, meu amigo, grande incentivador, que está aqui também na live, uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande. E Em aí, termos de emprego, né, que tem a ver um pouco com a história do concurso, olha, pode não ser o melhor emprego do mundo, né? Já que, né, a gente tem dificuldades, tem vários problemas, como em qualquer lugar, ainda mais no serviço público. Mas a gente tá lá, a gente tem salário, né? Não é o melhor salário do mundo, mas também dá para sobreviver, né? Dá para contar com isso para pagar a maior parte das suas contas. Ninguém é só legista, quase todo mundo faz mais alguma coisa além disso. Eu, como você sabe, só de um tempo para cá só trabalho mesmo com perícia de todas as esferas, porque a medicina legal te abre essa porta, né? Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com outros tipos de perícias, mas vão surgindo oportunidades. E você, se quiser vincular, já que você está ali, e começar a aprender os outros tipos de perícia, vai ser muito mais fácil, né? Você já vai começar o resto das perícias fazendo perícia médico legal. Que vai te é, facilitar e vai te dar muito respeito também, né, pelos outros colegas. isso é uma coisa Mas que eu sempre comento aqui, que é como a base científica da perícia é a medicina legal. Eu sou até do conceito que a gente não precisava ter esse nome tão grande, né, medicina legal e perícia médica. Nos países do exterior é um nome só, é medicina legal, medicina forense, enfim. Porque a base científica é a mesma. Você só vai estar atuando num ramo de direito diferente, mas a ciência, o fundamento é o mesmo, da determinação do nexo, enfim, e de todas as questões de como redigir um laudo. Mas aí isso é um dos grandes diferenciais, porque quando o legista, o médico, entra na medicina legal e é um médico que se dedica, que gosta de estudar, ele vai ganhando expertise que permite que ele comece a trabalhar nas outras perícias, né, que também tem uma questão de rentabilidade muito boa para o mercado médico,
e aí começa a fazer perícia civil, perícia trabalhista, e inclusive muitos se aposentam e continuam trabalhando como perito do juiz e assistente técnico. Então você ganha expertise com o seu concurso, que lhe abre um leque de oportunidades que você não tinha antes como ortopedista ou como outras profissões que não estavam lá ligadas à perícia. Alguns estados, Gabi, têm um salário muito bom, como o concurso agora do Paraná, né? Um salário inicial de 21 mil. Ah, Outros bem estados diferente. ainda não têm um salário tão bom. Mas eu queria que tu comentasse assim, em relação à perspectiva futura da questão da aposentadoria especial, que o legista tem direito, e do médico É, poder ter duas aposentadorias públicas, né, além de ser do INSS. Se isso te dá uma tranquilidade para o futuro. sabe que eu vou ter aposentadoria, né? Aqui, quando eu entrei, para mulher eram 25 anos. E então já tô acabando, já tem outros de fora. E trouxe três lá de fora, então acaba que fim de linha. E que obviamente eu não vou embora, né? Todo mundo pergunta, você vai se aposentar? Pô, vou. Aí todo mundo fala, pô, claro que não. Mas já pensou na sua vida sem o ML, sem a Polícia Civil? Eu falei, pô, difícil, né? Não vou aposentar nada. Mas é legal a gente saber que tem essa possibilidade. Eu não sei o pessoal que entrou agora com a reforma, é, se ficam todos os benefícios no salário. Não tenho certeza. Mas de qualquer maneira, né, acho que de qualquer maneira uma aposentadoria você vai ter, né? Já dá um certo conforto, né? Eu não sei os concursos que estão abrindo, quais que são os salários. O salário inicial daqui deve ser uns 8 menos de 10 mil, eu acho. Não tenho certeza. E a gente vai ter os triênios, né? E dá pra ficar um pouco melhor. Mas não é o melhor dos concursos. Mas também não tem. Os outros que estão abertos agora, eu não sei te dizer quais são, não tenho a menor ideia. Os que vão abrir. Alguns concursos são bem melhores. O Rio, realmente, em termos salarial, não está nas cabeças dos concursos, né? Alguns Pra nada. têm um salário bem legal. E o que eu vejo muito, eu comento aqui, até estimulo que os colegas entrem no portal da transparência. Aqui em Pernambuco, Gabi, por exemplo, meu pai é médico, né? Ele tem 77 anos de idade, ainda está nativo, opera, faz consultório e tal. E ele tem três aposentadorias, né? Duas públicas, como ginecologista e obstetra, e uma do INSS. Se você somar as três aposentadorias dele, não dá o que um legista aposentado ganha aqui do estado de Pernambuco. Você vê a diferença, né, de uma carreira que progride até a aposentadoria com o salário aumentando para a Mais medicina uma assistencial. vantagem de ser parte da Polícia Civil, né? Porque a gente tem aposentadoria especial, É. né? Quando começam a falar em sair da polícia para a polícia ser independente, eu acho maluquice, porque inclusive você perde isso. Mas até o presente momento, e a gente espera que isso continue, não tem essa perspectiva. São só ideias de alguns aí. Doutor Então, Diego aqui gente, dizendo, doutora quem, Gabriela Graça é fantástica. Muitos elogios tô lendo aqui. os comentários todos, depois eu vou responder para as pessoas. Muito legal. Quem que tiver alguma outra dúvida especial também quiser me perguntar. Quem Inclusive, quiser vir, quem estiver aqui, quiser conhecer o ML. é ótimo. Quem for do Rio, quiser conhecer o IML, aproveitar a doutora Gabriela. E quem que também ainda não sabe o link de inscrição para o nosso evento, o Método Legista, põe aqui, live, que a gente manda aqui o link da inscrição, a equipe que está aqui compartilha. A gente vai ter esse evento, né, dia 18 de abril, às 20 horas, o Método Legista, a gente vai compartilhar como ser aprovado em concursos públicos, né? É, Doutora Leda botou a brincadeira aqui, né? Só foram no IML conhecer a doutora Gabriela e reataram a relação conjugal. É engraçado isso, né? Porque às vezes no calor da emoção lá tem uma confusão, né? Alguém perguntou se médico legista tem porte de arma. Sim, eu sou policial civil. Aliás, quando me perguntam a minha profissão, às vezes eu até esqueço de falar que eu sou médico, eu não falo a verdade. Com uma certa frequência, a minha profissão é policial civil. Eu tenho distintivo, eu tenho arma e eu ando armado. Então, é critério de cada um, claro. Quem quiser andar armado, anda, quem não quiser não anda. Mas em todo o país, exceto na região sul. Eu não sei se os IGPs no sul, se eles têm direito a porte de arma por eles não serem da polícia. Eu já não sei dizer. Mas em todos os outros estados, sim. Quando acabar a live, o pessoal pode entrar aqui no perfil da doutora Gabriela Graça, que vão ver belas fotos dela paramentada como polícia, fazendo também suas maratonas, triatlo, né?
É É, triatlo ou só tudo. maratona? Não, eu faço uns triatlos assim, mas assim, tudo tem muito a ver também com tudo isso, né? Porque tinha as equipes esportivas e a gente desenvolveu muito aqui dentro mesmo, aqui na nossa casa. É um perfil, é um perfil que pode inspirar colegas médicos que estão aqui a seguir toda essa questão da saúde e também E quem desse não amor. curtir isso à parte, né? Ninguém é obrigado a andar armado, ninguém é obrigado a ser né, peritopol e andar no meio da policiada toda. Você pode ser médico e fazer sua parte. Né? Só tem que lembrar alguns detalhes que é uma atividade diferente. Né? O Claude entrou aí, um amigo meu, que estava em algum momento, que é outro vibradorzíssimo aí com a questão da gente ser policial. Ele adora também. Ele vai pra cena de crime, ele vai buscar cadáver sei lá onde. E é muito legal. A gente em interior tem essa oportunidade de acompanhar os peritos criminais nos locais de crime. Aqui não dá, pelo volume de coisas não dá. Não é que não possa, mas não dá. E é diferente, né? O que a gente faz é diferente do que eles fazem. No meu caso da antropologia, às vezes a gente vai fazer algumas questões de arqueologia, de escavação, buscar resto da pessoa, e a gente vai também. Mas de modo geral, a gente só espera, né, chegar o cadáver pra gente. Tem uma pergunta aqui, doutor Tairone. Pergunta como é a jornada de trabalho. Isso depende muito porque cada estado vai ter uma jornada, mas eu queria que você compartilhasse a É, do Rio hoje, como é que é. aqui a gente tem uma divisão que é o seguinte: no ML-SED, né, que é o nosso, aqui da Francisco Bicário, que é o maior, são 20 postos. O nosso é mais 19 postos, a gente chama de PRPTC, Posto Regional de Polícia Técnico-Científica. Nos postos ficam juntos os peritos criminais, os legistas e os papiloscopistas. Os papiloscopistas são peritos aqui também, peritos papiloscopistas. No IML sede ficam só os peritos legistas, né? E os odontolegistas também, que são os dentistas que trabalham com a gente em questões de lesões corporais e identificação. E aqui a gente faz 3 plantões de 12 horas. É, a nossa carga horária é 40 horas, então são 3 plantões de 12. E fora daqui, nos postos, o pessoal costuma fazer um plantão de 24 e um rodízio de fim de semana, porque aí casa as horas. Nos postos ficam acho que 2 por dia nos plantões. Ficam 2 peritos. E aí um tá no necrotério, o outro tá na clínica, às vezes interagem em alguma coisa, ou reveza à noite, ou ficam os dois de noite, aí não sei. Mas é isso. No que não é sede, costuma ser assim. Um plantão de 24, mais um rodízio de fim de semana. Essas eventuais escalas aí dos jogos, como eu falei pra vocês. Então, assim, é totalmente possível de você conciliar com outras coisas, né? Tipo, tem gente, por serem 3 de 12, às vezes a pessoa quer fazer. A gente tinha alguns colegas que eram do INSS, então preferiam, precisavam ficar com a semana livre, porque o INSS cobra carga horária, e aí faziam de sexta, sábado e domingo direto, ou só sexta-noite até sábado-noite. E vai se organizando. Atualmente aqui não tem equipe fixa. Cada um. Como é que o diretor fez para organizar as escalas? Cada um fala qual que é o dia que quer trabalhar. E conseguiu organizar de forma que isso fosse mais ou menos atendido. Teve até uma reunião ontem para mudar alguma coisa que alguém quis mudar, mas de modo geral dá para você organizar, né, a forma que você quer trabalhar. E a gente vai levando. Não, isso Uma é muito vantagem em bom. relação à medicina normal, né, é que assim, a gente tem um pouco de tempo para respirar e pensar. Né? Entre você fazer a necrópsia e fazer seu laudo, você tem 10 dias prorrogáveis por mais 10. Então é diferente da pessoa estar parada, chocada na sua frente, você está com uma intercorrência no meio de uma cirurgia. Né? É uma diferença prática do cotidiano. Você respira, troca uma ideia e né, leva a alguma conclusão. É uma questão científica muito importante e você está lá, você pode consultar um livro, você pode consultar uma fotografia de um atlas, você pode chamar um colega para O lado ajudar. ruim É, às vezes o cadáver não te responder. Você pergunta, você, né, se é um paciente, você tem uma troca que com uma pessoa morta você não vai ter. E com a pessoa viva, às vezes é pior, porque você tem a troca, ela vai falar com você, mas ela vai querer te enganar, vai, né, outras questões vão acontecer aí. Então, esse é o lado ruim, mas o lado bom é o tempo que você ganha aí para poder concluir a sua parte. É é, isso, eu sou suspeita. Sou suspeita para falar. E aí, quando você me convidou, o que eu te falei? Poxa, eu acho que não tem nenhuma pessoa melhor. Estou empolgada para falar com quem pensa em seguir isso, né? tem até um colega aqui, Diego, que botou, né, Gabi, foi inspiração para fazer a prova da Eu Polícia vi Civil de São Paulo passando, 2023, né? eu Estou no aguardo vi das próximas passando. etapas. Boa sorte aí, doutor Diego, nas etapas aí do concurso. É um concurso
que tem várias etapas, né? Demora um pouco, mas aí no curso de formação você já está lá recebendo, às vezes, integralmente uma bolsa, e depois você vai estar lá com a estabilidade, a garantia de ser um servidor público de carreira estadual, né? O que traz. Porque o que a gente vê hoje, Gabi, é que muitos colegas, né, no início da profissão, já numa pressão enorme, sem conseguir um emprego que seja CLT, ou já trabalhando tudo como PJ, e que fica naquela intranquilidade de começar a carreira médica, né? Uma coisa que décadas atrás, ou até 2 décadas atrás, a gente não sentia tanto essa pressão, né? E hoje o cenário está desafiador para alguns colegas em muitas regiões do país, talvez de maneira até global. Acho que talvez em algumas cidades do interior não esteja a pressão tão grande. E é por isso que muita gente hoje se interessa por fazer um concurso público, né, para poder ter essa estabilidade, essa previsibilidade. E como você, como médico, né, diferente de outros concursos, você seria dedicação exclusiva. Você consegue conciliar, como você disse agora, tem um perito médico federal lá, o perito do INSS. Ele consegue conciliar com plantão, consegue conciliar com consultório. Então, ainda é um diferencial para o médico e os outros profissionais de saúde. Então, isso termina sendo uma maneira de você criar uma segurança na sua carreira médica a longo prazo, né? Eu tenho outra Somente que os próximos anos. matrícula, tenho uma matrícula federal no hospital, entendeu? A gente é 40 horas, no hospital sou 20, soma 60, tá tudo certinho. E não tem nenhum problema. Há uma compatibilidade legal e muitos colegas, né, muitos são especialistas, né? Agora mesmo a gente no doutora Carla e doutora Jéssica compartilharam isso essa semana, né? Praticamente todos os colegas que estão lá no curso de formação, especialistas, 5 radiologistas, ortopedistas, enfim. O pessoal que vê que é melhor um concurso de legista do que o concurso na sua especialidade, e aí A a gente maioria torce só que todos. das turmas que entram não são pessoas muito novas. Tem poucos recém, assim como eu fui, por exemplo. Tem um menino agora que eu tô lembrando, mas tem bastante gente que já tem um tempo aí de exercício. Então, que em algum momento, né, teve um estalo não, quero buscar uma coisa mais. Quero alguma estabilidade, ou se interessou por isso, porque aqui demora 10 anos para abrir um concurso. Então, também, de repente, pessoas que há um tempo atrás se interessaram tiveram um tempão aí para ir amadurecendo, né? É por isso que eu comento hoje que é uma janela de oportunidade esse ano 2024, né, porque a gente está com a previsão de 5 a 7 concursos públicos de medicina legal. Hoje saiu a notícia que para a semana saiu o edital do estado de Goiás, também 10 anos, o único concurso de 2014. Então, se ficar em dúvida de se preparar agora, você pode ter que só tomar essa decisão daqui a 10 anos, né? Então, alguns Isso aí, estados ocorrem mais começa a rápido, estudar mas agora logo. com certeza. Já chegando ao final, Gabi, e que a gente tem um tempo aqui do Instagram, eu queria pedir que você desse uma dica, né, em relação ao momento certo para começar a se preparar para o concurso. Se você, com essa sua expertise, inclusive como professor de academia de polícia, você se prepararia antes ou deixaria o edital ser publicado para saber como é que é a prova? O que você poderia compartilhar sobre isso? Qual é a sua visão sobre essa preparação? Acho que os editais vão ajudar, né? Especificamente para cada concurso. Mas a matéria, de modo geral, medicina legal, amplamente falando, vai ser a mesma. Como não é uma coisa que tem em faculdade atualmente, como a maioria das pessoas só não tem essa vivência, nem o conhecimento teórico, vai estudando, gente. E outra coisa que eu percebo com a turma que entrou agora, assim, de modo geral, o pessoal fez curso preparatório, né? Diferente de outras épocas que o pessoal estudava e eu dei uma certa sorte porque como eu estava saindo da faculdade, tinha esse histórico de viver nesse ambiente, de ficar de estudar pela cobrança que eu tinha ali comigo de já conviver ali com eles. Mas na minha época, meu concurso é 2001, né? O pessoal já fazia cursos preparatórios. Os outros dois concursos que vieram depois, só foram dois aqui, o pessoal fez bastante cursos. Recentemente, o último concurso, a maioria, eu nem lembro agora aqui de alguém que eu tenha conversado que não tenha feito. Acho que fica fundamental, né? Para ter um roteiro, para ter. Facilita muito. É, E assim, vocês, na verdade, o pessoal dos cursos, né, como você tem o seu, vocês têm além da matéria, vocês têm os macetes, né, do que costuma cair, né, as questões. Acho que é super, é. super Doutor Diego válido. até comenta aqui, só reforçando, o curso médico perícia foi fundamental para a prova, né, de São Paulo. Obrigado, Ah, Diego, que por compartilhar isso. legal. E aí,
O pessoal tem me Hoje, perguntado, e o único curso que eu sei que existe no momento, eu não sei outro, não. Só conheço o seu mesmo. Então aproveita. pode compartilhar, por favor. Vou mandar um bocado do link para você. Tá bom. Então, vou até reforçar aqui, né, dia 18 de abril, às 20 horas, nós vamos ter uma aula exclusiva de médicos para médicos, onde nós vamos comentar como você se preparar, ser aprovado no concurso para médico legista, para adquirir estabilidade de uma carreira policial, como a doutora Gabriela Graça, e também vários outros benefícios do servidor público, como a aposentadoria especial, também outro grande diferencial, que apesar de muitos profissionais médicos também trabalharem em um ambiente insalubre, não conseguem comprovar, né, durante sua carreira médica e não conseguem adquirir esse benefício. Alguns precisam judicializar, alguns conseguem, outros não conseguem, e isso já está na carreira pericial. Então, isso é uma tranquilidade para quem quer ser médico legista, né, o médico, a médica. E aí, eu queria só fechar. Você acha que há alguma diferença da atividade por ser uma médica, né, por ser mulher, ou a atividade é a mesma? Porque a gente recebe muita pergunta de aluna que acha que o ambiente policial não vai ser. Falamos com a doutora Jéssica e a doutora Carla essa semana também, elas compartilhando isso, a paixão pela medicina legal, a mosquinha que picou elas, do jeito que picou você. Você foi picada bem na faculdade e ter sido aluna do professor Gino, deve Né, ter eu dei sido muita sorte, uma né? honra, né? Acho que eu não podia deixar isso passar. É. Não E tem mais isso aí, não, gente. O mundo é nosso. Acabou esse negócio de ser mulher, não ser. Né? Inclusive, a gente vai ter algumas. A gente vai ser valorizado aí por alguns exames. Hoje em dia já tem isso no mundo médico normal, né? Das pessoas quererem médicas mulheres para determinadas situações. Como a gente lida com crime sexual, né? A gente ainda tem essa questão da legislação de alguns casos ter que ser com a gente mesmo. E nunca tive nenhum problema com nada disso, mas nenhum mesmo, sério. Muito pelo contrário, acho que eu fui super bem acolhida. não, foi muito bom você comentar, tanto por essa questão, como da questão da segurança, né? Porque muita gente tem essa restrição, acha que o perito está lá num perigo grande, mas o trabalho, em geral, é dentro do IML, né? Você raramente está fora do instituto, é um trabalho científico, e eu acredito que não tem muita diferença do risco inerente à profissão de outros lugares. Acho até que quem está lá no SAMU, na porta da urgência, Miguel Com Couto aí certeza. e outros hospitais estão mais sujeitos a situações infortuitas do que o médico legista lá dentro do Instituto de Medicina Legal fazendo ciência lá pericial. Com certeza. Volto a dizer, nunca tive nenhum tipo de problema com nada disso, mas não mesmo. Nem dentro da corporação, nem de fora. Né? Acho até interessante, né, a gente manter essa postura para ajudar aí no respeito que a gente tem das pessoas, né? Excelente. Queria agradecer aqui aos colegas que Obrigada, Rodrigo, participaram. pelo prestígio. Agradecer a você, Gabi, sempre, né, pela sua generosidade, né, que você transborda aí a inspiração, como vários colegas dizem. Eu não precisava nem ter dito, mas disse no início e reforço agora, agradecer bastante a sua participação aqui e convidar os colegas, né, que amanhã a gente tem a última live de aquecimento dessa semana. Nós vamos conversar sobre as três principais crenças que atrapalham os médicos na decisão em fazer o concurso público, né? Então vamos compartilhar isso amanhã. Mais uma vez, minha amiga, obrigado. Obrigada Forte a abraço aí. vocês. E Bons estudos para todos. em setembro estaremos, do dia 5 ao dia 8 de setembro, estaremos na cidade, doutora Gabriela, participando do congresso, do 7º Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícia Médica, da BMLPN, que ela preside lá, a regional. Vai ser um prazer estar aí na sua terra. Tá Quem tiver de bobeira, joia? vem nos visitar no congresso também. Tá joia. Forte abraço. Obrigado. Beijão.